Olá, crianças! Como vocês estão? Eu, tia Fanny, estou com muita saudade de vocês. Saudade das crianças do MGM, do Grão Kids, saudade dos meus irmãos em Cristo, de louvar ao Senhor juntos, de adorar, de ler a palavra do Senhor juntos. Sabe, crianças, nós estamos passando por um momento difícil por causa de uma doença chamada Covid-19, ocasionada pelo coronavírus. E por causa dessa doença, nós precisamos ficar em casa para cuidar da nossa família e das pessoas que nós amamos. Mas a palavra de Deus, ela também conta a história do povo de Deus que também passou por um momento difícil, quando eles estavam vivendo no exílio, longe da pátria deles, porque eles não obedeceram à lei do Senhor. Nós aprendemos com as histórias de Esther na salinha. Vocês lembram de Esther? Esther era uma moça judia. Ela era do povo de Deus, mas ela nasceu no exílio, ela nasceu na Pérsia. E ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E ela e todo o seu povo quase foram exterminados, mortos. Mas Deus levantou Esther como uma grande rainha, para que ela e o seu povo tivessem um livramento. Foi uma grande vitória que Esther viveu. Aprendemos essas histórias nas salinhas, mas agora, aqui no canal do YouTube MGM, nós vamos aprender a história de um outro personagem, chamado Esdras. Esdras era um escriba judeu, um dos poucos que sabia ler e escrever na sua época. Esdras também tinha nascido no exílio, na Babilônia, mas ele se dedicou a ler, a aprender e colocar em prática a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e a ensinar aos seus irmãos. E Esdras teve um grande desejo de voltar a Jerusalém. E com a permissão do rei daquela época, o rei Ciro, ele voltou com muitos irmãos e levando uma grande quantia de oferta para reconstruir o templo. Crianças, nós vamos aprender com as histórias do povo de Deus como alcançar vitórias. Nós vamos colocar aqui no nosso canal do YouTube, uma vez por semana, as histórias da nossa revista Alcançando Vitórias. Que tema mais apropriado, não é mesmo? Para essa época difícil que nós estamos vivendo. O Deus de Esther, o Deus de Esdras é o nosso Deus. Nós servimos ao mesmo Deus. O Deus que tem o controle de todas as coisas, que não dorme, que não descansa e que nada sai do controle dele. Ele cuida de mim, ele cuida de você e vai nos dar vitória. Então fique ligado, uma vez por semana, aqui no canal do YouTube. A primeira lição vai ser com o tio Gabriel. Não perca, hein? Um beijo e até a próxima semana. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o tio Gabriel e, como a tia Fanny disse, eu estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história mostra como o nosso Deus é poderoso. Nada é impossível para o Senhor. E Ele usa até os presidentes, os reis e os governantes para fazer a sua vontade aqui na terra. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa história começa lá com o povo judeu, há muito tempo atrás. O povo judeu foi escolhido por Deus. Eles tinham um templo lá em Jerusalém, onde eles adoravam ao Senhor, e lá a presença do Senhor habitava. Mas infelizmente, o povo de Deus desobedeceu ao Senhor. Eles começaram a adorar outros deuses, e isso desagradava muito a Deus. E aí o Senhor enviou uma mensagem para o profeta Jeremias. E a mensagem está lá em Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 7. Lá na Bíblia, claro. Eu vou ler para vocês. Começa assim: Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia.
Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores dessa terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente, elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos é muito tempo. Nossa, que história triste, né? Mas espera aí, Deus fala outras coisas também. Lá no capítulo 29, versículos 10 e 11, Deus fala uma coisa muito legal. Deixa eu ler para vocês. Através de Jeremias, Deus manda essa mensagem, olha só. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Nossa, mesmo em momentos difíceis, Deus ainda manda uma mensagem de esperança. Deus realmente ama os seus filhos e Ele sempre quer dar um futuro bom e não ruim para eles, mesmo quando eles desobedecem, como os judeus tinham desobedecido. Vamos ver o que acontece? Então, vocês lembram lá no Acampa Kids, Babilônia, só que não, que a gente tinha uma música bem legal? Na Babilônia foram levados cativos, até mudaram seus nomes, Daniel e seus amigos levados para lá. Pois é, aconteceu exatamente o que o profeta Jeremias tinha falado. O rei Nabucodonosor veio para Jerusalém e ele levou os utensílios do templo, ele levou pessoas cativos, ele matou pessoas também. E aí foi Daniel, seus amigos e muita gente lá de Jerusalém para Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor colocou um rei em Jerusalém. O nome dele era Zedequias. Mas esse rei foi muito ruim. Ele desobedeceu a Nabucodonosor e ele desobedeceu a Deus. Nabucodonosor ficou muito bravo e ele falou: vou destruir tudo. Então ele foi com o exército dele para Jerusalém e ele destruiu a cidade inteira. Ele matou muita gente, levou mais gente para Babilônia. Ele destruiu o templo do Senhor e o muro que tinha em volta de Jerusalém. Ele destruiu tudo, a cidade ficou arrasada. Nossa, aconteceu exatamente o que Jeremias tinha falado, né? Pois é. E aí, o que aconteceu? Se passaram 70 anos e os judeus ainda esperavam a promessa de Deus se cumprir. Vocês lembram lá do capítulo 29? O que Deus falou? Quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que eu me importo com vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Lembra? Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É linda essa mensagem, eu amo esse versículo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando se cumpriram 70 anos da Babilônia, veio o rei da Pérsia, Ciro, e ele tomou a Babilônia inteira. E Ciro era um ótimo rei, ele era o rei da Pérsia. E ele era amigo de Daniel, você sabia? O Daniel que a gente aprendeu lá no Acampa Kids. Ele era amigo do rei Ciro, muito legal. E aí o rei Ciro conheceu a Deus e reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então o Senhor tocou o coração do rei Ciro para que deixasse os judeus voltarem para Babilônia. Para Babilônia não, para Jerusalém. E aí o rei Ciro obedeceu à vontade de Deus. Ele fez um decreto e enviou todos os judeus de volta para Jerusalém. E ele ajudou eles também. Ele mandou que os vizinhos dessem prata, ouro, comida e suprimentos para que esses judeus pudessem fazer essa viagem bem longa para Jerusalém. E os judeus foram. Foi uma viagem muito longa e a pé. Foram aproximadamente 3 meses. Imagina, você viajar por 3 meses a pé, cheio de coisas. Eles foram com cavalos, mulas, jumentos. Eles levaram também muito ouro, muita prata. Eles levaram 5.400 objetos de ouro e prata. Além de todo o tesouro do templo do Senhor que o rei Nabucodonosor tinha roubado. O rei Ciro entregou para eles. Vai, leva, constrói de volta o templo do Senhor em Jerusalém.
Olha que legal, é uma ótima forma de começar a construir a cidade, né? Começar pelo templo, começar pelo lugar onde eles adoravam a Deus. Então eles levaram tudo isso, foram aproximadamente 42.360 pessoas. Nossa, isso é muita gente. Imagina todo esse povo caminhando para Jerusalém por 3 meses. Que festa! Muito legal. As promessas de Deus se cumpriram exatamente como ele tinha prometido, não é mesmo? Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Deus sempre cumpre as suas promessas. Nessa história, nós podemos aprender que Deus é poderoso. Nada é impossível para ele. E ele nos ama muito e ele sempre cuida de nós, mesmo em tempos difíceis. O Senhor está sempre cuidando da gente e os planos dele são de bem e não de mal. Além disso, a gente também pode ver que o Senhor usa até as autoridades, até os eventos políticos, para fazer a sua vontade aqui na terra. Sim, Deus pode usar os nossos presidentes, governantes, assim como ele usou o rei Ciro, para fazer a sua vontade aqui na terra. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Durante esse tempo que a gente está em casa, de quarentena, lembre-se que Deus continua cuidando de nós, mesmo em tempos difíceis. Ele nos ama muito e a vontade dele para nós é de bem e não de mal. Também lembra de orar pelo nosso presidente e pelos nossos governantes, para que eles conheçam o Senhor e para que eles possam obedecer a Deus, para que eles possam ser usados por Deus e fazer boas decisões, tomar boas decisões. A gente precisa que o Senhor use esses governantes para que a vontade dele seja feita aqui no Brasil e no mundo todo. Vamos orar? Feche os seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Mesmo em tempos difíceis, nós lembramos que o Senhor está com a gente e os seus planos são bons. Senhor, eu também peço que o Senhor abençoe todos os nossos governantes, o nosso presidente e as autoridades políticas, para que eles façam boas decisões, Deus, e para que eles possam te conhecer e ouvir a sua voz. Eu oro por todas as crianças que estão em casa, para que eles possam ouvir a sua voz e te obedecer em todos os momentos. Abençoa os papais e as mamães e que nesse momento todos nós possamos buscar mais o Senhor e te conhecer mais, mesmo dentro de casa. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém. É isso aí, crianças. Obrigado por assistirem esse vídeo com essa história tão legal e os próximos capítulos vêm aí, hein? Fica de olho.